Olá, meu nome é Marcelo Bisac, estou aqui para falar hoje com vocês a respeito de inversor de frequência. Então bora lá para o assunto sem enrolação, hein? Primeiro eu vou explicar como funciona o motor, para a gente entender depois o porquê que quando se altera a frequência, se altera a velocidade do motor. Então aqui eu estou com um exemplo de um motor com 3 grupos de bobina, um para cada fase, né? L1, L2 e L3. E aqui nós temos o que? A forma construtiva desse motor é aqui a parte do estator, né? Que é estática, que fica fixa, é onde está o número de polos, e a parte do rotor aqui que está girando. Então a parte estática, a parte do número de polos, eu não vou conseguir alterar ele aqui para estar alterando a velocidade, porque já é da forma construtiva do motor. Então a quantidade de polos a gente não consegue mexer, tá? Então lá na frente vocês vão perceber o que a gente vai fazer para conseguir alterar essa velocidade. Então aqui tem um motor de 2 polos, onde a cada ciclo de fase ele vai fazer um movimento de 180 graus. No motor de 4 polos, a cada ciclo de fase ele vai fazer um movimento de apenas 90 graus. E no motor de 6 polos, a cada ciclo da fase ele vai fazer um movimento de 60 graus. Então vocês veem que quando a gente vai aumentando o número de polos, na verdade a gente está diminuindo a velocidade. Bom, então nesse de 2 polos aqui por fase, né, nós vamos ter no sistema trifásico, nós vamos ter 6 grupos de bobina. E aqui é a fórmula para calcular a velocidade, ó. Então a velocidade síncrona é igual a 120 vezes a frequência dividido pelo número de polos. Em algumas literaturas vocês podem encontrar aqui o valor de 60, e embaixo, em vez de estar o número de polos, vai estar número de pares de polos, tá bom? Olhando para essa fórmula, a gente já consegue perceber que a parte fixa da fórmula, né, 120, que é aquele espaçamento, né, 120 graus por fase, eu não consigo mexer nesse valor. O valor da frequência eu consigo alterar, e o valor de pares de polo eu também não consigo alterar, né? O número de polos não consigo alterar, ele é fixo. Então o que o inversor vai fazer? Ele vai alterar a frequência. Então a gente pega um motor aqui com 1740 RPM. Aí você me fala, pô Marcelo, mas você falou que era 1800. Sim, 1800, né, para um motor de 4 polos é a velocidade síncrona, ou seja, a velocidade do campo magnético. Quando eu coloco alguma carga na ponta do meu eixo, ele não vai conseguir chegar nesse 1800. Então o fabricante desse motor aqui está falando que com esse tipo de motor de 2 CVs, ele te garante que com carga máxima ele ainda mantém uma velocidade de 1740, tá bom? Então vamos aplicar a fórmula aqui para ver o escorregamento. A fórmula do escorregamento é escorregamento em percentual é igual a velocidade síncrona, que é a velocidade do campo magnético, menos a velocidade do rotor, dividido pela velocidade síncrona. E tudo isso vezes 100 para dar a resposta em porcentagem. Então no caso daquele motor de 1800 RPM, menos 1740, que é a velocidade que o fabricante garante, dividido por 1800 vezes 100, deu um escorregamento de 3,33%. Até 5% ainda é aceitável esse escorregamento, tá? Acima disso a gente já tem que começar a pensar em trocar o motor. Outro assunto que é necessário comentar é a respeito da impedância, ou seja, a resistência da bobina. Como a frequência vai sofrer uma alteração, a resistência da bobina também vai ser alterada. Então, para o cálculo da impedância da bobina, utilizamos a seguinte fórmula: XL igual 2 vezes π vezes F. Então você vê que a frequência é diretamente proporcional
a resistência da bobina. Então, quanto menor for a frequência, menor vai ser a resistência também. E se nós olharmos isso em relação à corrente, ela vai ser inversamente proporcional. Porque quanto menor for a resistência da bobina, maior vai ser a corrente elétrica nesse motor. Como o condutor lá da bobina, ele já foi calculado para uma determinada corrente, quando a gente diminui muito essa frequência, a corrente pode subir e esse condutor pode sofrer uma alteração ali, pode até queimar, né, pegar fogo no motor, estragar a isolação, tudo. Então, o que se faz? Existe um parâmetro no inversor de frequência que chama V/F. Ele é a relação de tensão e frequência. Quando a gente altera a frequência, ele também altera a saída da tensão no inversor de frequência, justamente para manter a corrente em um mesmo nível. E agora vamos às perguntas. Olha lá. Se você tivesse uma entrevista de emprego, né, e a pessoa te pergunta o que é um inversor de frequência. Inversor de frequência são dispositivos eletrônicos cuja função é proporcionar um controle de velocidade manual ou automático nos motores elétricos. Ponto final. Esse dispositivo, né, se quiser acrescentar mais alguma coisa, esse dispositivo é capaz de acionar um motor elétrico e promover a variação da frequência e da tensão fornecida a esse motor, controlando assim a sua velocidade. Um sistema muito utilizado na indústria e apresenta inúmeros benefícios, tanto ao motor como para a aplicação. Um dos benefícios para esse tipo de acionamento é uma partida e parada mais suave, minimizando os impactos na ponta do eixo do motor. Como é a configuração interna de um inversor de frequência? Então, a configuração interna de um inversor de frequência é a seguinte: eu tenho aqui a entrada da alimentação, o meu primeiro bloco vai ser uma ponte retificadora, que vai converter essa corrente, que é alternada, em corrente contínua. Depois, no meu barramento DC, que também é um termo muito usado em inversor de frequência, ou barramento de corrente contínua, eu vou ter um filtro, onde vai ser um indutor e um capacitor, para poder filtrar essa corrente elétrica. Depois eu vou ter uma ponte inversora novamente, é onde a gente vai estar trabalhando a modulação por pulso, tá? Que eu tenho um controle aqui que chama de PWM, é um termo em inglês, né? Que chama modulação por pulsos, onde eu vou emitir uma corrente pulsante na saída. E dependendo do tempo que ficar essa tensão ligada, é onde eu vou estar simulando uma tensão senoidal na saída dele. Vamos ver aqui, ó. Quanto maior o tempo que ele fica ligado, maior vai ser a minha tensão na forma de onda senoidal ali. Então ele simula como se fosse uma onda senoidal. É lógico que ele não chega a 100% disso, mas isso é muito próximo. Aqui eu tenho uma animação em GIF, onde mostra isso. Como funciona um inversor de frequência? Então, o inversor de frequência recebe em sua entrada uma tensão e frequência fixa e transforma para uma tensão e frequência variável, para alterar a velocidade do motor. Ele consiste em dispositivos eletrônicos de potência, unidade de controle central de alta velocidade e dispositivos sensores opcionais, dependendo da aplicação utilizada. O funcionamento em malha fechada dos inversores mantém a velocidade do motor constante, mesmo em caso de variação da sobrecarga no eixo do motor. Lembra aquele negócio do escorregamento? Se a gente está trabalhando com um encoder na ponta do eixo do motor ali, a gente consegue fazer essa compensação, tá bom? E manter a velocidade constante. Aqui é a etapa que eu falei para vocês da entrada, né, a ponte retificadora. E aqui eu pesquisei algumas imagens na internet de alguns modelos. Aqui é onde eu tenho o filtro, o indutor e o capacitor.
Então aqui são os indutores e aqui os capacitores. Aqui a parte da ponte inversora novamente, ó, onde eu vou fazer ela voltar, né? Primeiro eu converti ela para corrente contínua, agora eu vou fazer ela voltar para ficar corrente alternada novamente. E aqui o meu circuito de controle, ó, meu PWM. Então aqui eu tenho duas bobinas por cada grupo de tiristores lá, né, para fazer o sistema trifásico. E aqui as saídas, onde eu vou estar ligando nos gates. E onde podemos utilizar um inversor de frequência? O inversor de frequência, né, ele tem um amplo leque de aplicações, sendo empregado em diversas máquinas ou equipamentos, como compressores, esteira, moinho, ventilador, elevador, escada rolante, bomba d'água, entre tantas coisas, tá bom? Tem muita aplicação mesmo. Olha lá, uma escada rolante, tá bom? Onde ela, né, vai andar a uma determinada velocidade. Às vezes quando o shopping vê que tem muita gente, por exemplo, período de época de festa, dia dos pais, dia das mães, dia das crianças, final de ano, Natal, Ano Novo, aí você vai ver essa velocidade ser alterada um pouco, né? Eles aumentam um pouquinho para poder conseguir cumprir a demanda ali da movimentação das pessoas dentro dos shoppings, às vezes a estação do metrô também. Esteiras rolantes. Eu já vi aplicação onde o inversor ele é instalado na placa de ligação do próprio motor, tá? Então você tem ali a alimentação direta e o inversor de frequência ele fica dentro da caixinha de ligações aqui. Bombas d'água, tem um sistema ali de bomba d'água. E também placas de elevador, olha. Aqui tem as placas eletrônicas que fazem a lógica de onde o elevador está, né, em qual andar está, quem está chamando, tudo. E aqui o inversor de frequência, ele é o que vai fazer a partida e a parada do elevador. E também a aceleração dele, né, ele vai numa velocidade maior para poder chegar mais rápido ali em algum andar. Tá bom? E encerro por aqui essa parte, né, primeira aula. Bom, fiquem ligados aí que eu vou estar mandando ali o link das próximas aulas para a gente estar fazendo agora a utilização do inversor de frequência mesmo. Ele está aqui do meu lado aqui com o motorzinho e daqui a pouco a gente já vai começar a ver as ligações, ver os parâmetros dele, utilizar também o software simulador. Forte abraço aí a todos e até mais.